Nesse vídeo eu vou te mostrar algo que vai mudar com certeza o seu pensamento sobre os investimentos, porque mudou a minha cabeça completamente e fez com que eu evitasse de perder muito dinheiro, e eu tenho certeza que isso é muito importante, então não deixa de assistir esse vídeo até o fim. Vamos lá? Olá, eu sou o Flávio, aquele que mostra a você que qualquer pessoa pode investir e qualquer pessoa mesmo, só que é necessário sim estudar, se dedicar, prestar muita atenção ao que você está fazendo e ter paciência. E o que eu vou te mostrar hoje tem muito a ver com a paciência e também com os estudos ao longo do tempo. E o que eu quero falar aqui é sobre uma carteira, a carteira do Potinho, que é uma carteira de investimentos real que eu montei na minha vida de investidor, e eu vou mostrar aqui na tela os ativos que eu selecionei para essa carteira lá na ocasião. E eu montei essa carteira com o dinheiro da venda de um veículo que eu possuía. Fiz a venda desse veículo em 2020 e aportei todo o dinheiro na Bolsa de Valores em ativos de renda variável. E com isso, essa carteira andou performando de uma forma, depois de outra. Em muitos momentos eu não estava muito feliz, mas eu treinei a minha paciência para manter aquilo lá como estava, estático, sem que eu vendesse nada. E hoje, aproximadamente 3 anos e um pouquinho aí depois, eu vou te mostrar como está essa carteira de investimentos agora na tela. Vem para cá. Essa aqui então é a carteira do Potinho, recebeu esse nome porque o carro que eu possuía e fiz a venda era um Up TSI, mais conhecido como um potinho de sorvete da Que Bom. E aqui nós temos a apresentação dos ativos que eu selecionei na ocasião. Não todos eles, porque alguns dos ativos aqui entraram depois, mais precisamente a renda fixa, que foi esse título do Tesouro IPCA, e na verdade não é nem o IPCA 2032, mas é 2035, coloquei errado aqui. Esses aqui são os ativos de renda variável na Bolsa de Valores que eu selecionei. Entre eles, Login, Grendene, Sanepar, M. Dias Branco, Eletrobras, Aeres, Petrobras, Neogrid, Neoenergia e, por último, uma criptomoeda que foi o Ethereum. Então, aqui nós temos as quantidades que foram adquiridas em determinadas datas aqui mencionadas, o preço unitário de compra de cada um desses ativos, o quanto eu coloquei em cada um desses ativos, em cada compra, quanto foi gasto, o valor atual de cada um desses ativos, a diferença entre o valor pago e o valor atual, e aqui é a posição atual desses ativos, né? Se eu aportei, por exemplo, 6 mil aqui é o valor atual deste conjunto de ativos que eu comprei em cada um. E aqui nós temos o resultado unitário nesta coluna, ou seja, quanto cada um desses ativos está me rendendo. Do lado, os proventos que já foram pagos por esses ativos, e aqui a variação em cada um desses ativos individuais. Como você pode notar, aqui nós temos 3 ativos que foram péssimas escolhas, ou pelo menos 2 foram péssimas escolhas aqui. E dentro dessas escolhas nós temos a Aeres, que é uma fabricante de pás para aqueles geradores eólicos gigantes, tá? E a segunda é a Neogrid, que é uma empresa de tecnologia. Olha, eu não mexi desde que eu comprei esses ativos. Esses 2 foram adquiridos em janeiro e fevereiro de 2021. Depois eu fiz um reaporte em Neogrid em julho de 2021 também. E desde então a desvalorização desses ativos é quase que de 100%. A Aeres com desvalorização de 93,36% e Neogrid com 82,91% de desvalorização. Bem, é quase que perder todo o dinheiro aportado dentro desses 2 ativos, tá? Só para você ter uma ideia, eu aportei em Neogrid R$ 2.142 e hoje isso se transformou em R$ 366, e em Aeres eu aportei R$ 2.500, que hoje se transformou em R$ 164. É uma perda muito significativa, mas que com as estratégias que eu vou falar para você aqui, isso aqui acaba acontecendo, não é o que eu previa e muito menos o que eu gostaria que acontecesse. Entretanto, quando nós temos uma carteira diversificada,
nós tendemos a compensar a perda de alguns ativos com o ganho que nós temos em outros, como foi o caso da Login, em que apresenta maior rentabilidade. E, na ocasião, eu fiz um aporte bem significativo no ativo, na casa de R$ 6.200, que se transformou em R$ 15.240, mais do que dobrou, quase triplicou o valor aportado, tá? E isso é muito interessante porque quando acontece com alguns outros poucos ativos, como este aqui, a Petrobras com 70% e a Eletrobras com mais 63% de valorização, acaba equilibrando a sua carteira e, na verdade, jogando ela para um patamar positivo de valorização. Aqui embaixo eu tenho um resumo de como está essa carteira e até está aparecendo aqui, não queria que aparecesse tão cedo, o percentual de valorização dessa carteira. Isso aqui era para ter ficado para o grand finale, mas eu deixo o patrimônio aqui escondido atrás de mim aqui, o valor total desse patrimônio que eu tenho, ou seja, o quanto de dinheiro que esse UpTSI virou na data de hoje em que gravo esse vídeo. E aqui embaixo eu coloquei dois gráficos para apresentar de uma forma mais visual a distribuição desses ativos na carteira e valorização que mais adiante eu mostrarei a você. Então, o que eu quero te mostrar é que, primeiro, faça uma boa diversificação de ativos. Lembrando que eu fiz isso aqui totalmente consciente dos riscos que eu tinha, principalmente com relação a criptoativos e os ativos que foram escolhidos da Bolsa de Valores aqui, tá? No caso da Aeris e da Neogrid, foram volumes bem pequenos que eu aportei em cada um dos ativos. Na verdade, por serem empresas novas na Bolsa de Valores, eu coloquei pouco, porque eu tinha uma perspectiva que não se concretizou de uma valorização muito boa para esses ativos e, como não aconteceu, acabei perdendo dinheiro com eles, né? Então, o resumo disso tudo é o seguinte: na ocasião vendi o carro por R$ 43.412, que é esse valor aqui. E esses ativos que aqui estão, né, compondo essa carteira, já me retornaram um valor de R$ 12.335,14 em dividendos, juros sobre capital próprio, ok? E deste valor que eu recebi, eu já reapliquei na própria carteira R$ 12.318,84, que é esse valor aqui. Esse valor ele entra principalmente aqui no IPCA que eu comprei e um pouquinho de criptomoedas também. Ainda tem um saldo a ser reaplicado desses dividendos de R$ 16,30, que fica parado lá na conta, na corretora, acumulando com outros dividendos para futuras compras. E eu tenho como valorização nesses ativos, ou seja, a diferença entre o valor de compra para o valor atual desses ativos, positiva em R$ 17.451,54, que é esse valor que está acima da minha cabeça, logo aqui, ó. E embaixo, e agora eu vou te mostrar o geral, o quanto eu tenho de patrimônio, o que que esse carro virou. Esse carro, ele se transformou em um patrimônio atualmente de R$ 84.835,52, ou seja, 95% de valorização com relação àquilo que foi aplicado lá inicialmente em 28 de dezembro de 2020. E agora, apresentando graficamente a distribuição desses ativos, eu tenho ela da seguinte maneira: a Login como a maior composição dessa carteira, com 21% aproximadamente. Eu tenho outros ativos aqui com participação bem pequena, como você pode ver, a Aeris 0,2%, isso é o capital atual, tá? Nós temos também a Neogrid com 0,5% e a Grendene com 2,8% nessa carteira. Os outros ativos com participações um pouco maiores, também devido à valorização deles. E nesse gráfico de cá, eu tenho a apresentação do quanto foi investido em azul e do quanto tenho hoje em cada um desses ativos. Então, aqui fica bem mais fácil de ver quem valorizou e quem desvalorizou. Nesse caso, Login se valorizou bastante, Sanepar também, Petrobras também, Eletrobras também, e o IPCA 2035 também ganhou aí um pouco de relevância devido à marcação a mercado, que é algo que eu explico em outros vídeos e você pode conferir na playlist Renda Fixa aqui no canal, ok?
Com isso, eu quero te mostrar que, mesmo não fazendo um balanceamento dessa carteira, que é aportar valores tecnicamente iguais em cada um ativo, eu tive bons resultados, porque aqueles em que eu coloquei um pouco mais de relevância, um pouco mais de patrimônio, eles apresentaram valorização. Em contrapartida, aqueles que tiveram as desvalorizações mais significativas receberam pouco capital. Quando você compara a barra azul da Aeris, da Neogrid com relação à Petrobras, com relação a M Dias, Sanepar e Login, você vê que são montantes bem inferiores. E isso eu fiz propositalmente justamente para diminuir o risco dessa carteira. Por isso que eu disse que a estratégia escolhida é muito importante. E além disso, outra informação que é muito importante é que eu tive muita paciência, porque teve determinados momentos que essa carteira começou a apresentar de patrimônio um valor muito menor do que o que foi aplicado. Essa carteira chegou a 30 e poucos mil reais. E o que eu fiz nesse período foi parar de ficar observando essa carteira. Simplesmente isso. Eu mudei isso na minha mente e decidi estudar cada vez mais. E um lembrete muito importante é que agora eu sou assessor de investimentos credenciado ao XP. Então, se você quer ter um profissional certificado ao seu lado te ajudando com seus investimentos, não deixe de clicar no primeiro link aqui embaixo, deixa seu telefone e nome que eu entre em contato com você, e essa assessoria não tem custo adicional nenhum para o investidor. E com isso, que não é todo o meu patrimônio investido, essa carteira, e mais do que isso, eu não quero que você use ela como uma referência aí para você, isso não é nenhum tipo de indicação de compra, de venda, de investimento, desinvestimento de qualquer ativo que eu aqui mostrei. É apenas o que eu fiz e que para mim, como metodologia, como estratégia, tem dado certo, e que usando a metodologia e também a estratégia pode dar muito certo para você. Lembrando que essa também é uma carteira de muito risco, porque inicialmente ela foi focada em renda variável apenas, mas eu tinha total consciência dos riscos que incorriam em colocar todo esse patrimônio somente em renda variável. Mas quando eu pego a minha carteira global, junto com os outros aportes que eu fiz ao longo dos outros períodos, não significa que toda a minha carteira está em renda variável. Eu tenho outras parcelas em renda fixa, em investimentos no exterior também. Então, de certa forma, eu tinha essa liberdade de arriscar esse capital aqui, mostrando para vocês o que pode acontecer com os seus investimentos, ok? Era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Se ele te ajudou de alguma maneira, não esquece, curta ele, compartilhe com outras pessoas, além de se inscrever neste canal caso você ainda não seja um inscrito. E se ficou com alguma dúvida, tem sugestões, reclamações ou outro comentário qualquer, posta aqui embaixo que eu respondo o mais breve possível. E se assistiu até aqui, meu muito obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!